Olá, sou Steve, aqui da Discover Ministries, trazendo a vocês as raízes hebraicas das profecias do fim. Eu tenho estudado e ensinado sobre o fim dos tempos por cerca de 20 anos em escolas bíblicas e igrejas, e uma das armadilhas que eu reparei que os estudantes e às vezes até os pastores caem é confundir o fim dos tempos com o arrebatamento, assumindo que o fim dos tempos na Bíblia significa o estudo sobre quando o arrebatamento irá acontecer. Meu canal no YouTube não trata de quando o arrebatamento vai acontecer, mas em respeito aos alunos e também pastores que me convidam a falar, eles querem saber a minha posição sobre o arrebatamento. Eu vou dar uma plena e completa visão geral de todos os arrebatamentos na Bíblia. E espero que isso impeça que este site se torne uma salada mista de pessoas a favor, teorias do arrebatamento e posições do arrebatamento. Por favor, sejam amigáveis uns com os outros a respeito deste assunto. Vamos analisar o que a Bíblia diz. Você é livre para discordar, mas vamos passar por alguns slides aqui. Essa é uma figura de um santo sendo arrebatado. Tanto Enoque como Elias no Antigo Testamento foram arrebatados. O termo arrebatamento significa apenas, em inglês claro, na tradução direta, o trasladar do corpo físico humano enquanto está vivo para outro local. Normalmente nos referimos ao céu. Nós somos trasladados ou arrebatados vivos fisicamente para o céu, então não é exatamente a mesma coisa que a ressurreição. Vamos passar por essa linha do tempo. Esses são os eventos mais importantes na história bíblica. Começando com a criação aqui, o dilúvio de Noé, a lei de Moisés sendo dada, Israel e Judá se tornando um reino que Deus dividiu e depois ambos foram deportados. Depois o principal, a cruz de Jesus Cristo, a era da igreja, a tribulação que é dividida bem ao meio, seguida pela grande tribulação e ao todo serão 7 anos e depois o novo céu e a nova terra. Muito bem. Nós temos uma linha do tempo aqui, vamos colocar algumas datas ali. Nós temos o início da criação na contagem bíblica há 6.000 anos. O dilúvio de Noé foi cerca de 5.000 anos atrás. A lei foi dada há cerca de 1.600 anos atrás. Israel e Judá foram deportados em 722 a.C. e 586 a.C., respectivamente. A era da igreja começou após a ascensão de Jesus Cristo. Isso foi em torno de 32 depois de Cristo e a subsequente chegada do Espírito Santo. A era da igreja tem durado em torno de 2.000 anos. É fácil ver que essa linha não está em escala, essa linha do tempo. Há a tribulação, um período de 7 anos, e depois o milênio, que são 1.000 anos conduzindo à eternidade. Muito bem. O que eu quero mostrar é que antes de cada grande evento na Bíblia que nós comentamos nessa linha do tempo, você vai encontrar um padrão. E o padrão é que alguém é arrebatado. Então, antes do dilúvio de Noé, Enoque foi arrebatado. Matusalém morreu sendo o homem mais velho a viver no mundo e depois Enoque foi arrebatado. Antes do dilúvio de Noé. Isso é algo que a Bíblia claramente ensina e depois eu vou passar por isso rapidamente. E depois eu vou voltar e explicar com as escrituras. Moisés foi arrebatado, foi assim que ele foi ao céu e viu o tabernáculo e o templo de lá. Voltou e deu o modelo para que os judeus construíssem seguindo o padrão. Antes de Israel ser deportado para a escravidão, Elias foi arrebatado. E antes da era da igreja começar, Jesus Cristo, nosso Senhor, foi arrebatado. Ele foi fisicamente levado vivo ao céu. Claro que houve o envio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ali na seta vermelha. E então, antes desse grande período chamado de 70ª semana de Daniel, ou o tempo da angústia de Jacó, a igreja será arrebatada. Durante a metade da tribulação, 2 testemunhas são arrebatadas.
E ao final da tribulação, todos os santos da tribulação são arrebatados. Então aí nós temos os pré, meso e pós-tribulacionistas. Estão todos ali. De fato, estão todos certos. De certa maneira, há um arrebatamento antes, outro no meio e outro no final da tribulação, dependendo apenas a quem você está se referindo e em qual grupo você prefere estar. Mas para mim, o fim dos tempos não diz respeito a quando esses arrebatamentos vão acontecer, porque não importa qual lado está certo, a diferença entre eles é de apenas 3 anos e meio. Por isso eu não tenho certeza o porquê de quando falamos a respeito da história da humanidade. 6.000 anos, as pessoas são tão obstinadas, tão dogmáticas a respeito de algo que, se você está certo ou errado, são apenas 3 anos e meio, o que para a maioria de nós voa, passa muito rápido. Depois que os santos da tribulação são arrebatados, Jesus volta pela segunda vez. Ele derrota o anticristo. Satanás, a besta e o falso profeta são então arrebatados em reverso. É o termo que eu uso para o lançamento deles vivos ao abismo, o lago de fogo. Depois de 1000 anos, Satanás é solto e tem um encontro com Deus Pai. Há uma vinda de Deus Pai para a terra e Deus Pai derrota Satanás. Então nós vemos esses arrebatamentos, se nós contarmos, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E pode haver um 8º aí se considerarmos este período. Poderá haver mais um arrebatamento dos 144.000. É questionável, pode ser na metade, pode ser no final, mas parece, porque se encontra no início do livro de Apocalipse. É provavelmente na metade. Há espaço para as pessoas argumentarem e debaterem como quiserem. Vamos voltar nessa linha do tempo e eu vou citar algumas passagens, ok? Esses são todos os arrebatamentos na Bíblia. Primeiro nós temos Enoque, que foi sem dúvida arrebatado, trasladado. Gênesis 5, 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Essa é uma passagem impressionante. Enoque é um personagem muito interessante da Bíblia. Há um livro chamado Livro de Enoque, a que Judas faz referência e fala de seu arrebatamento e também dos dias quando os filhos de Deus desceram. Material muito interessante. Moisés foi arrebatado. Muitas pessoas não sabem disso, mas vamos analisar as escrituras aqui. Moisés em Êxodo 19:3. Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus e o Senhor o chamou do monte. No versículo 40, Deus diz a Moisés: tenha cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Êxodo 25:40. De acordo com rabinos judeus e muitos professores em profecias, onde Moisés foi levado? De acordo com eles, Moisés não subiu apenas a montanha física. No Oriente Médio, ele na verdade foi arrebatado para o monte de Deus que está no céu. Nós temos uma indicação disso no Novo Testamento. Em Hebreus 8, verso 5, o autor diz: eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Por isso Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Em outras palavras, o que ele fez na terra é uma cópia do que ele viu no céu. Então ele deve ter sido trasladado para ver aquele tabernáculo e aquele templo no céu. Outra parte interessante aqui em Êxodo 19:13 é a presença da trombeta. Antes do arrebatamento, há o som de uma trombeta. É um toque longo e Êxodo 19 enfatiza isso, que houve um toque longo e as pessoas tiveram medo, e diz aqui: quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. É uma indicação do arrebatamento futuro, aqui nesse versículo, quando a última trombeta da festa das trombetas soar, eles, o povo, não apenas o líder, não apenas Moisés, eles poderão subir ao monte de Deus. Muito bem, nós temos aqui o arrebatamento de Elias. Isso está em 2 Reis 2:11. De repente, um carro de fogo apareceu puxado por cavalos de fogo que o separou.
São Elias e Eliseu ali conversando e foram separados pela carruagem de fogo e Elias foi levado num redemoinho ao céu. E Jesus Cristo, é claro, foi arrebatado. Atos 1:11. Um anjo falou com os apóstolos: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Certo, esse é o arrebatamento do Senhor. Então, nós temos pelo menos 3 arrebatamentos evidentes. Moisés talvez não se qualifique como um arrebatamento perfeito no sentido de que ele subiu e depois voltou e morreu. Os outros não morreram. Eles subiram vivos e permaneceram vivos. De fato, se nós pensarmos, Enoque talvez tenha a distinção de ser o primeiro ser humano a chegar no céu. Todos os outros estão no seio de Abraão ou paraíso, aguardando Jesus finalizar a redenção. Mas parece que se Enoque foi arrebatado, isso significa que ele foi direto da terra para o céu. Ele não desceu, mas subiu. Assim também foi com Elias. Esses dois têm uma grande distinção porque eles serviram como modelo para o arrebatamento do fim dos tempos. Aconteceu antes e vai acontecer de novo. História é profecia, a história se repete, é por isso que estudamos história. Depois nós temos 50 dias após a ascensão de Jesus. 50 dias após a ressurreição de Jesus. 10 dias depois da ascensão, nós temos o Espírito Santo descendo no dia de Pentecostes. Isso está registrado em Atos 2:1-4. Chegando o dia de Pentecostes, de repente veio um som do céu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Depois, nós temos o arrebatamento da igreja antes do início da tribulação. Há muitas passagens para isso. 1 Tessalonicenses 5:9-11. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, consolai-vos e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então Deus diz claramente: essa é uma mensagem de consolo e não nos confortaria se tivéssemos que passar pelos eventos horríveis que estão no período de 7 anos da tribulação. Ele diz que não, nós não somos destinados ao dia da ira, o tempo da ira. Outra passagem, Apocalipse 3:10, Deus prometeu à igreja fiel de Filadélfia: porque você guardou a minha palavra para perseverar, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então, certamente há uma promessa, pelo menos para um grupo de cristãos, de que eles serão preservados, eles serão removidos dessa hora de provação que virá sobre todo o mundo. Esse é o outro modo de chamar a tribulação. E essa também é uma passagem que algumas pessoas usam para debater se todos os cristãos são levados ou apenas os que são obedientes a Cristo. Os salvos e obedientes que irão. Há passagens para os dois lados. Eu espero que todos sejamos levados, mas não vamos brincar. Vamos tentar obedecer ao Senhor o melhor que pudermos e sermos fiéis a Ele e esperar ser arrebatado entre os fiéis. Essa é uma das grandes passagens do Antigo Testamento, eu creio, fala do arrebatamento. Eu gosto muito dela, está em Naum 1:2 e diz: o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra seus adversários e reserva ira para seus inimigos. Então, claramente, a ira de Deus não se volta para seus filhos e filhas, ele reserva sua ira para seus inimigos. Então, essa é outra grande passagem que parece indicar que não estaremos aqui durante o tempo da ira. Romanos 5:9 diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Esse termo ira deixa as pessoas animadas, porque pensam que será antes da ira o arrebatamento. Bem, o termo ira, o tempo da ira, de fato se refere a todo o período da tribulação. Portanto, se você é da linha pré-ira, então tecnicamente você é pré-tribulacionista. Muito bem, eu não discuto sobre essas posições porque, como eu disse, eu creio que todos estão certos em parte. Haverá um arrebatamento no meio da tribulação, com certeza.
Nós temos as duas testemunhas que aparecem e pregam a palavra de Deus durante a tribulação e depois são mortos. Recebem todo esse poder e depois Deus permite que eles sejam mortos. As pessoas se alegram com sua morte, evidentemente vai estar na CNN, BBC e todo mundo vai trocar presentes. Mas aqui está a reviravolta. Verso 11 do capítulo 11. Após 3 dias e meio, um sopro de vida vindo da parte de Deus entrou neles e eles se ergueram sobre os pés e grande medo sobreveio àqueles que os viram e ouviram grande voz vinda do céu dizendo: subam aqui. Esse é o arrebatamento. Eles subiram ao céu numa nuvem e os seus inimigos as contemplaram. É um evento público, evidentemente televisionado também. Na mesma hora houve um terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. No terremoto, 7.000 morreram, um relato muito detalhado dos eventos da metade da tribulação. Há muitos detalhes sobre a metade da tribulação. Isso será muito fácil, pois se estiver vendo essas coisas durante a tribulação e ver um terremoto em que 7.000 pessoas morreram, você precisa cair de joelhos e se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. E crer na Bíblia imediatamente, porque estará muito claro que vai acontecer. Há também a ascensão de 2 pessoas na frente de todo mundo. Eu simplesmente não entendo como as pessoas não vão acreditar no arrebatamento e tudo o que a Bíblia prediz, quando estará acontecendo bem diante deles. Apenas para tocar num detalhe, muitas pessoas ficam imaginando quem serão as 2 testemunhas. Há vários bons candidatos aqui, mas vamos ver quem foi arrebatado. Enoque, Moisés, figuradamente foi arrebatado, Elias também. Então, 2 bons candidatos para as 2 testemunhas são Enoque e Elias, porque nenhum deles morreu ainda. A Bíblia diz que está determinado aos homens morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Por isso, Enoque e Elias podem ser bons candidatos, mas o problema com Enoque é que ele é gentil. E é uma figura muito boa da igreja porque é principalmente composta por gentios. Então, a igreja é arrebatada antes da catástrofe. O dilúvio de Noé foi a catástrofe daqueles dias. A tribulação é a catástrofe da qual seremos arrebatados. Nós escapamos do tempo da catástrofe. Então, Enoque parece ser uma figura da igreja e para manter a ilustração, ele permanece no céu. Os outros candidatos são Moisés e Elias. Claro que ambos estavam presentes no Monte da Transfiguração e, portanto, já fizeram algumas viagens bem longas. Seria lógico se retornassem. Além disso, as pessoas gostam do fato de que Moisés e Elias retornariam para testemunhar aos judeus durante o período da angústia de Jacó. Eles representariam a lei e os profetas, Moisés, a lei, e Elias, os profetas. Isso seria fantástico também. Há outro candidato que parece ser subestimado e eu apresento apenas como sugestão. Elias com certeza é um deles, porque está previsto em Malaquias que ele vai voltar antes que o Messias se revele aos judeus. Elias é certo, ninguém debate, mas outra pessoa que eu acredito que se encaixa bem no papel é o apóstolo João. O apóstolo João tem uma citação interessante em que Jesus diz: "Que te importa se eu quero que ele permaneça na terra até que eu volte?" Essa é uma alusão bastante estranha, e também o apóstolo João foi o único que não morreu como mártir. Ele morreu em paz. E, de fato, ele pede a Jesus para ser batizado no mesmo batismo de Jesus. E a resposta é: você será capaz de suportar, porque é batismo de sofrimento. Ele responde que sim, mas nunca tomou daquele cálice de sofrimento que é morrer como mártir. Então, João voltar, eu creio que é uma grande figura, uma grande representação para os judeus que ainda não são salvos, ouvir de Elias representando os profetas do Antigo Testamento e João representando o Novo Testamento. E no fim das contas, se pensarmos bem, João escreveu o livro do Apocalipse. Quem melhor para Deus mandar a fim de explicar o livro de Apocalipse do que o próprio autor João, inspirado pelo Espírito Santo? Por isso eu acho que ele é um bom candidato. Eu não sou tão dogmático a respeito do arrebatamento. Eu creio que há mais coisas no final dos tempos do que o arrebatamento, mas com certeza há 2 pessoas que são arrebatadas e sobem publicamente para o céu em Apocalipse 11, que será o arrebatamento no meio da tribulação.
Depois, nós temos o arrebatamento dos santos da tribulação. Há alguns textos para isso. O primeiro se refere aos 144.000 que acreditamos serem ministros judeus, evangelistas, se pudermos chamar assim. Em Apocalipse 14, que é logo após a metade da tribulação, diz assim: Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam o nome de seu Pai, escrito nas testas. Ouvi uma voz dos céus. Então essa cena se passa no céu. Em Apocalipse 13, o anticristo é revelado, e agora no 14 há essa cena no céu. Isso levanta a questão: por que há essa cena no céu? Parece que esses 144.000 Deus arrebatou durante o tempo que o anticristo foi revelado, no momento que ele estava prestes a começar a grande tribulação. Outro grupo sobe, evitando a pior parte da tribulação. Então, e ouvi o som dos arpistas tocando as harpas, e cantavam um novo cântico diante do trono. Portanto, esse é o local, e ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144.000 que foram redimidos da terra. Parece que eles foram resgatados, trasladados da terra antes do final da tribulação. Então pode ser na metade da tribulação ou também após o período da tribulação. Eu acredito que seja próximo da metade, porque está em Apocalipse 14, e há outra menção em Apocalipse 7 que cita esse grupo sendo arrebatado. Diz no capítulo 7, verso 14: Estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. Por que eles estão lá? Porque foram retirados da grande tribulação. Não parece que eles teriam que passar por aquilo. E então, os santos, após a tribulação, sendo arrebatados no final da tribulação. Apocalipse 20, verso 4. Então eu vi as almas daqueles que foram decapitados por seu testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta ou a sua imagem, que não receberam a marca em suas testas ou em suas destras, e eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os pós-tribulacionistas ficam confusos. Eles acham que são eles, acham que somos nós, mas há provavelmente milhões de pessoas que colocam sua fé em Jesus Cristo durante a tribulação. Eles vão perceber que as Escrituras podem ser comprovadas. Os cristãos foram vingados. Eles saberão que houve um arrebatamento e agora caem de joelhos e se arrependem, pondo sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador. Então haverá milhares e milhares de crentes na tribulação. Eles não foram arrebatados e bem no final alguns serão mártires. Alguns serão decapitados e serão levantados para receber seu novo corpo físico. Muito bem, outra escritura que se refere a esses santos da tribulação sendo arrebatados, Mateus 24, muitas vezes citado pelos pós-tribulacionistas. Diz assim: Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e todas as tribos da terra se lamentarão. E eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Outra vez, isso não é o arrebatamento pré-tribulação. Isso não é quando a igreja é arrebatada. Porque quando esse evento acontecer, diz que será como piscar de olhos e ninguém verá. Mas aqui será uma vinda bem pública de Jesus Cristo, o retorno público de Jesus Cristo. E ele vai enviar seus anjos com um grande som de trombetas e vão reunir os eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade do céu até a outra. Podemos ver 2 grupos de pessoas. Na segunda vinda, o anjo é enviado e há o som de trombeta. Há muitas trombetas na Bíblia. Essa não é a última trombeta da festa das trombetas. Essa é uma trombeta de agrupamentos, certo? Há trombetas para a guerra, trombetas para agrupamentos e reuniões, e há a última trombeta no final da festa das trombetas. Essa é outra trombeta. E também há as 7 trombetas do julgamento no livro de Apocalipse. Essas são trombetas totalmente diferentes. Muito bem. Então, ao soar de trombeta que reúnem, os anjos reúnem 2 grupos de pessoas. Os eleitos dos 4 ventos, isso se refere à terra, os 4 ventos, e também de uma extremidade do céu até a outra. Então, esses são os santos que ressuscitaram e foram arrebatados antes da tribulação.
Veja, há dois grupos de pessoas ali, então claramente há os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas num único versículo. Eu creio que um dia vamos rir muito desse debate que nos separa por 3 anos e meio a 7 anos. Eu creio que cada posição tem as suas escrituras, tem validade porque há um arrebatamento antes da tribulação, outro no meio e outro no final da tribulação. Estão todos descritos na Bíblia. Não há necessidade de brigar por isso, então há a segunda vinda de Jesus Cristo representada pela seta vermelha ali. Apocalipse 1:7. Vejam, ele vem com as nuvens. Eu não creio que isso seja apenas vapor. Deve ser também, mas a Bíblia diz que há uma nuvem de testemunhas. Eu creio que está se referindo aos santos ali. Posso mostrar outra passagem que sustenta isso. Ele está vindo com as nuvens conosco e todo olho verá, mesmo aqueles que os traspassaram, até mesmo os judeus, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, assim seja. Amém. E Judas 1,14 parece identificar claramente as nuvens. Diz: Enoque, o sétimo depois de Adão, também profetizou acerca desses homens, dizendo: Vejam, o Senhor virá com 10.000 dos seus santos. Somos todos nós todos viremos juntos com ele, quer tenhamos sido arrebatados antes, ou na metade, ou no final da tribulação. Então, quando o Senhor vier, haverá o que eu chamo de arrebatamento em reverso. Apocalipse 19:20. Então a besta foi presa e juntamente com ele o falso profeta, que operou sinais em sua presença, com os quais enganou aqueles que receberam a marca da besta e aqueles que adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, 2 seres humanos são tão perversos que conseguem a primazia para o lago de fogo. Todos os outros vão para um centro de detenção chamado inferno, mas esses 2 vão direto para o lago de fogo. Esse lago de fogo pode muito bem ser a superfície do Sol. Ele se parece bastante com um lago de fogo. Se você já olhou fotos do Sol, esses homens são lançados lá imediatamente. Primeira seção, nós podemos considerar isso um arrebatamento porque é o trasladar físico de um ser humano enquanto está vivo. Apenas o destino não é muito agradável. Nós também temos um tipo de arrebatamento de Satanás. Então, eu vi um anjo descendo do céu e tinha chaves do abismo. Esse é um local diferente, é o centro da terra. O centro da terra é um abismo, é um buraco sem fundo e uma grande corrente em suas mãos. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e o lançou no abismo, e o atou e selou para que não mais enganasse as nações até que se findassem os 1000 anos. Mas depois dessas coisas, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Certo? Satanás será solto por um pouco de tempo. Um pouco de tempo geralmente se refere a 3 anos e meio na Bíblia. Se você se pergunta por que ele é solto, veja meus outros 2 vídeos. Eu coloquei outros 2 vídeos no YouTube para que as pessoas tenham possíveis respostas para isso. Deus sempre tem um bom motivo para o que faz. Ele disse que precisa fazer isso, precisa soltar Satanás. Deve ter um motivo e nós podemos descobrir a razão. Satanás é solto, portanto é arrebatado do abismo de volta para a superfície da terra. Isso está em Apocalipse 27. Quando os 1000 anos se encerrar, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar. É isso que ele faz. Todo o problema do mundo vem do engano. As pessoas precisam ser enganadas antes de sofrerem e pecarem no mundo. E ele sai para enganar, mas ele se depara com o seu fim em Apocalipse 29. Há uma vinda do próprio Deus Pai. Deus Pai vai defender o Senhor Jesus Cristo e derrotará Satanás sem guerra. Apocalipse 20, verso 9. E fogo desceu do céu da parte de Deus e os consumiu. Esses são Satanás e todo o exército que ele reuniu para lutar contra o Senhor Jesus Cristo no final do milênio, certo? Então nós temos um quadro completo de todos os arrebatamentos, até mesmo os arrebatamentos reversos. Apocalipse 20, 10. O diabo que os enganava foi lançado. Esse é o seu destino. Foi lançado no lago de fogo e enxofre onde a besta e o falso profeta estão, portanto, eles estarão ali por 1000 anos e continuam ali. E eles serão atormentados noite e dia eternamente.
Muito bem, o inferno é eterno. Isso é assustador. O inferno é eterno, portanto, nós realmente precisamos que Jesus nos resgate do inferno. Deixa eu apresentar um resumo gráfico do que cobrimos. Acredito que vocês vão gostar disso. Essa é uma prévia dos eventos futuros que estão vindo. O Senhor está vindo para nos encontrar nos ares. Isso vai acontecer num piscar de olhos, vai acontecer numa festa das trombetas, que é Rosh Hashanah, o início do ano civil que normalmente cai em torno de setembro a cada ano. Portanto, estamos ansiosos pelos eventos de setembro. Glória a Deus! Os eventos de outono no hemisfério norte. Ele está vindo na atmosfera. Aí está ele nos encontra e os mortos ressuscitam. Isso não é arrebatamento, é ressurreição para aqueles que já morreram. Mas nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrá-lo nos ares. Essa não é a vinda em que ele toca o Monte das Oliveiras e derrota o Anticristo no Armagedon. Não, essa é a primeira fase da segunda vinda. São duas fases. Algumas pessoas serão deixadas para trás. Espero que você que assiste a esse vídeo faça a decisão certa de confiar nele antes que seja deixado para trás. Depois disso, o mundo vai passar por algumas grandes catástrofes, alguns eventos muito estranhos. Nós temos um asteroide passando bem perto. Acredito que teremos mais durante a tribulação. Algumas dessas rochas, meteoros, pedaços de asteroides vão cair em áreas povoadas da Terra. Vai ficar muito feio aqui neste planeta. Provavelmente haverá poluição nuclear no Oriente Médio. Isso está para acontecer e vai cumprir. Ezequiel 39. Há uma guerra em Ezequiel 38 em que Israel sai vitorioso e depois há uma limpeza de algum material radioativo. Leia isso em Ezequiel 39. É uma profecia de 3.000 anos antes que as armas nucleares fossem inventadas. Deus sabe todas as coisas. Haverá um tabernáculo ou um templo construído em Jerusalém. Especula-se que será no Monte do Templo. Pode ser, talvez seja, talvez não, porque mesmo que se construa no Monte do Templo, os judeus ortodoxos ainda o considerariam abominável porque há monumentos gentios próximos ali. Então, talvez seja um tipo de tabernáculo como o do Antigo Testamento, que pode ser movido e esteja num lugar que os judeus considerem limpo o suficiente para oferecer sacrifícios. Não importa onde será, não importa qual teoria você segue, a Bíblia diz que haverá um tabernáculo e ele será profanado pelo Anticristo. Os judeus vão receber duas testemunhas que serão bem convincentes. Como eu disse, poderão ser Elias e João, representando o Antigo e o Novo Testamento. Será maravilhoso. Eles virão e vão pregar. E vão fazer sinais e maravilhas. Infelizmente, serão mortos e depois serão arrebatados 3 dias depois. Graças a Deus. Jerusalém e Israel vão passar um tempo difícil. De fato, se você estiver assistindo quando vir o Anticristo profanar o templo, estabelecendo a abominação da desolação de que Daniel falou, Jesus disse: fuja, saia de lá, saia. Há um lugar em Petra onde as rochas vão te esconder e mantê-lo seguro, e o Senhor Jesus vai mantê-lo seguro. Durante esse tempo, muitas pessoas serão enganadas. A Bíblia diz que a besta e o falso profeta vão realizar sinais pelos quais vão enganar aqueles que receberão a marca da besta em suas mãos ou em suas testas, pela qual, se não receber esta marca, você não poderá comprar e nem vender. E algumas pessoas vão adorar a imagem da besta. Muitas pessoas não vão acreditar que isso é algo perigoso a se fazer. Não faça. Não receba a marca da besta, não siga o anticristo, não siga ninguém que finja ser um herói. Siga Jesus que veio por você. Deus veio por você sem pecado, Ele viveu sem pecado, morreu sem pecado. Ele morreu pelos nossos pecados, mas infelizmente muitas pessoas não vão acreditar nisso e muitas pessoas vão se perder. Isso é uma tragédia. A Bíblia diz que o caminho para o inferno é largo e o caminho para a vida é estreito. E é difícil as pessoas o encontrarem. Mas graças a Deus, João diz no final daquilo tudo: agora eu vejo os céus abertos e contemplo um cavalo branco e quem cavalga nele é chamado de Palavra de Deus.
Ele é o que vive, verdadeiro Filho de Deus, e Ele virá por você. Se você crer nele, mesmo na tribulação, Ele virá por você e não vai demorar. Então você precisa perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Será o tempo mais difícil para ser um crente no Messias. Então olharão para mim a quem traspassaram. Zacarias previu. Ele previu que aqueles santos da tribulação verão suas mãos varadas pelos pregos, seus pés furados pelos pregos. Vão olhar para ele e alguns judeus vão perguntar, e um lhe perguntará o que são essas feridas em suas mãos? E ele responderá, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Ele ainda os chama, todos os judeus, de amigos, mesmo tendo sido ferido. Não há ferida mais profunda do que ser ferido por um amigo, ser traído por alguém próximo a você. Foi isso que o Messias sofreu. Se ele sofreu assim, ele entende se você foi traído. E ele disse em Marcos 13, vejam, eu lhes contei tudo de antemão. Mas essas coisas, diz João, eu lhes contei para que quando chegue o tempo, vocês se lembrem que falei delas. É João citando Jesus, dizendo que Ele quer que conheçamos o futuro. Ele nos contou o futuro para que você se lembre. Você assistiu esse vídeo, ouviu a palavra de Deus, vai se lembrar que aconteceu da maneira que foi predito na Bíblia para que você saiba que há apenas um Deus vivo e verdadeiro que sabe o futuro, e seu nome é Jesus, seu nome é Yeshua. Se você quer se tornar um cristão, é simples. Para se tornar um cristão, você deve se arrepender dos seus pecados e orar uma oração de humildade para Deus. Esse é um exemplo. Você pode orar agora mesmo com seus lábios alto bastante para se ouvir. E Deus vai responder. Tenha certeza de estar pronto para o arrebatamento. Tenha certeza de estar pronto para o arrebatamento. E se perder o arrebatamento, tenha certeza de entrar na segurança da salvação. Tenha certeza de estar pronto para encontrar o Senhor quando Ele voltar para governar e reinar. Como você faz isso? Apenas faça essa oração com um coração humilde. Diga, querido Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu creio que Jesus é o seu Filho sem pecado e que morreu na cruz para pagar pelos pecados de todos, inclusive os meus. Eu creio que Jesus derrotou a morte e o diabo e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, por favor, seja o meu Senhor, meu Salvador para sempre. Obrigado por me aceitar, em nome de Jesus. Amém. Eu fico muito feliz que você tenha feito essa oração. Deus te ouviu e te respondeu. Nós nos veremos, se não nos ares, o verei no céu. Deus te abençoe.